Esposa, estou indo embora. Trabalhei duro a vida toda por você e pelas crianças, mas agora quero viver para mim. Você pode ficar como apartamento, mas eu ainda preciso de economias, um carro e uma casa de campo. Depois de dizer as palavras certas, o marido foi até a jovem, mas quando chegou ao casamento do filho, ficou pálido de choque. Bem-vindo ao nosso canal Teia Emaranhada. Se você gostar da nossa história, clica em curtir o vídeo e se inscreve no canal. Sofia cantarolava sua melodia favorita enquanto colocava copos de cristal na mesa festiva. Um presente para minha sogra no nosso primeiro aniversário de casamento. Hoje marca exatamente 20 anos desde o dia em que ela e Rogério Bastos trocaram alianças. Mãe, posso ajudar você? Silvana, uma cópia de sua mãe de 17 anos, olhou para a cozinha. Seu cabelo escuro estava preso em um coque bagunçado e ela segurava um telefone nas mãos. Obrigada, querida. Sofia sorriu, endireitando a toalha de mesa branca como a neve. Você pode cortar frutas para a salada. Silvana assentiu e começou a trabalhar, e Sofia continuou a preparar o jantar festivo. Um pato com maçãs, o prato favorito de Rogério Bastos, estava definhando no forno. Parando por um momento, Sofia olhou pela janela. Seus pensamentos a levaram 20 anos no tempo. Imagens brilhantes do passado passaram diante de seus olhos. Um diploma com honras em design de moda, os olhares de admiração de seus colegas de classe no desfile Monte Verde de sua primeira coleção. Oferta do proprietário de um estúdio famoso. Você tem um talento único, Sofia, ele disse então apertando a mão dela. Você irá longe. Mais um mês depois, ela descobriu que estava grávida. Rogério Bastos, então ainda um simples gerente, sonhava com uma grande carreira. Alguém tem que sustentar a família, disse ele, e alguém tem que criar uma retaguarda confiável. Então Sofia ficou bem ali atrás, primeiro temporariamente, depois para sempre. Rogério Bastos trabalhava 24 horas por dia subindo na carreira, e ela cozinhava sopas, lavava camisas e embalava as crianças para dormir. Quanta quantidade de açúcar devo adicionar? A voz estridente da filha a trouxe de volta à realidade. Uma colher de sopa, respondeu Sofia, limpando as mãos no avental. E não se esqueça do suco de limão. Lucas, um rapaz alto de 23 anos com o queixo forte do pai, apareceu na cozinha. Mãe, a que horas o papai prometeu vir? Lucas perguntou, tentando roubar um pedaço de queijo do prato. Sofia deu um tapa de brincadeira na mão do filho. Não estrague meu apetite. Lucas sorriu e deu um passo para trás, mas de repente abraçou a mãe pelos ombros. Feliz aniversário. Ele disse calma e ternamente. 20 anos, isso é impressionante. Sofia sorriu, sentindo o calor se espalhando em seu peito. Seus filhos cresceram e se tornaram pessoas maravilhosas, e esse era seu maior orgulho. Às 7 horas, a mesa estava posta. O prato aromático ganhou destaque, cercado de saladas e aperitivos. Uma garrafa de champanhe com rótulo dourado esperava em um balde prateado com gelo. O tilintar dos cristais, o brilho dos talheres, o aroma dos pratos festivos. Tudo estava pronto para uma noite especial. O relógio na sala bateu 7h30, mas Rogério Bastos ainda não estava lá. Sofia ligou para ele várias vezes, mas o telefone atendeu com bips longos. Eles devem ter feito você ficar até tarde no trabalho, ela disse, ajeitando nervosamente os guardanapos. Vamos esperar mais um pouco. Os minutos se transformaram em horas. Às 21 horas, o ar na sala estava pesado com uma decepção silenciosa. Silvana não escondeu mais sua irritação, batendo nervosamente o pé no chão. Mãe, talvez devêssemos começar sem ele? Ela sugeriu com irritação, olhando para o pato que esfriava. Vamos esperar mais um pouco, respondeu Sofia teimosamente, embora no fundo já soubesse que o marido não viria. Lucas, silenciosamente, encheu um copo com a bebida de sua mãe. O som de líquido sendo derramado soou estranhamente, alto no silêncio da sala. Para você, disse Lucas com um sorriso erguendo seu copo. Para a melhor mãe do mundo. Os três jantaram tentando manter uma conversa casual. Sofia contou histórias engraçadas da vida familiar. As crianças riram, mas havia preocupação em seus olhos. À meia-noite, Silvana, cansada e esfregando, os olhos foi para seu quarto.
Boa noite, mãe, ela disse abraçando Sofia. Não fique sentada por muito tempo, ok. Lucas ficou para trás para ajudar sua mãe a limpar a mesa. Não se preocupe, ele disse em voz baixa, enquanto empilhava os pratos na máquina de lavar louça. Já mentiram para o meu pai antes. Sofia sorriu fracamente, sentindo o filho tentando confortá-la. Quando Lucas saiu, ela afundou em uma cadeira na sala de estar. O tic-tac do relógio e a luz fraca da luz noturna criavam uma atmosfera opressiva. 20 anos de felicidade. Tudo desapareceu sem deixar vestígios, o som de uma chave girando. Na fechadura quebrou o silêncio da noite. Eram cerca de 3 horas. Sofia, que havia cochilado na cadeira, estremeceu e abriu os olhos. Rogério Bastos estava no corredor tirando lentamente seu casaco caro. Você está acordada? Disse ele, notando sua esposa. Não havia surpresa ou remorso em sua voz, apenas uma fria declaração de fato. Hoje é nosso 20º aniversário de casamento. Sofia lembrou calmamente, levantando-se da cadeira. Estávamos esperando por você. Rogério Bastos silenciosamente passou por ela até a cozinha e se serviu de um pouco de água. O som alto de gole no silêncio da noite soou quase ofensivo. Na penumbra da luz noturna, seu rosto parecia estranho, abatido e envelhecido. Ele havia perdido peso visivelmente nos últimos meses, e os cabelos grisalhos em suas têmporas estavam mais visíveis. Precisamos conversar, disse ele secamente, sem olhar para a esposa. Já faz tempo que eu queria fazer isso, mas nunca chegou o momento certo. Um arrepio percorreu a espinha de Sofia. Ela sentou-se silenciosamente à mesa, onde apenas algumas horas antes havia pratos festivos. Tomei uma decisão. Rogério Bastos falou desapaixonadamente, como se estivesse em negociações comerciais. Precisamos seguir caminhos separados. As palavras soaram como um tiro no silêncio da noite. O quê? Perguntou Sofia com a voz trêmula. Você está brincando? Que piadas são essas? Ele esfregou a ponta do nariz irritado. Pensei em tudo isso por um bom tempo. Será melhor para todos. Para quem? Todos. A voz de Sofia tremeu ainda. Mas para as crianças? Para mim. Rogério Bastos ficou em silêncio no início, batendo os dedos na mesa. Seu rosto gradualmente ficou vermelho. Os músculos das minhas maçãs do rosto estavam se movendo. A tensão aumentava a cada segundo, até que ele finalmente explodiu. Esposa, estou indo embora! Rogério Bastos gritou, batendo na mesa com o punho. Um copo de água virou, criando uma poça. Trabalhei duro a vida toda por você e pelas crianças. Agora quero viver para mim. Você pode sobreviver com um apartamento, mas eu preciso ainda mais de economias, um carro e uma casa de campo. Sofia recuou como se tivesse levado um golpe. Em 20 anos de casamento, Rogério Bastos nunca havia falado com ela naquele tom. Você está louco? Ela sussurrou, pressionando a mão contra o peito. O que aconteceu com você? Estou bem, Rogério Bastos retrucou, com desprezo na voz. É você. Você virou uma dona de casa chata. Antes você era brilhante, interessada nos meus assuntos, cuidava de si mesma e agora... Ele a encarou com um olhar avaliador. Um visual sem graça, excesso de peso, sempre de roupão. Cada palavra picava como uma cobra. Sofia sentiu as lágrimas, brotando em sua garganta, mas se conteve, cerrando os punhos. Quem é ela? Sofia perguntou baixinho, entendendo tudo de repente. Rogério Bastos desviou o olhar, batendo os dedos nervosamente na mesa. Não importa, você não a conhece. Ela é muito mais nova que eu. Sofia não recuou, sua voz tremia. Por 10 anos, por 15, por 18, se você estiver interessado, disse Rogério Bastos desafiadoramente. Mas não se trata de idade. Joana me entende e apoia minhas ambições. Com ela, eu me sinto vivo. Passos rápidos foram ouvidos no corredor. Lucas apareceu na porta da cozinha de bermuda e camiseta, desgrenhado e indignado. Estava claro em seu rosto que ele já tinha ouvido o suficiente. Pai, você está falando sério. Havia indisfarçável desprezo em sua voz. No seu aniversário de casamento, depois de tudo o que mãe fez por você, não interfira em assuntos de adultos. Rogério Bastos retrucou acenando com a mão irritado. Quando você crescer, vai entender os homens.
Eu já cresci, respondeu Lucas firmemente, endireitando-se em toda a sua altura. E se ser homem significa agir como você, então prefiro morrer. Rogério Bastos ficou vermelho de raiva. Ele se levantou abruptamente, derrubando a cadeira com estrondo. Eu já disse tudo, ele disse entre dentes. Mandarei buscar minhas coisas amanhã. E diga à sua irmã que, se ela quiser continuar estudando naquela escola de arte cara, não deve ser rude comigo como você foi. Ele se dirigiu para a saída, mas Sofia o chamou com a voz trêmula. E as crianças? Você ao menos entende o que está fazendo com elas? As crianças já cresceram, disse ele sem se virar. Não precisa fazer de mim um monstro. Eu pagarei pela educação deles. A porta bateu atrás dele com tanta força que as paredes tremeram. Uma estatueta de porcelana caiu da prateleira e quebrou. Presente do Rogério Bastos para nosso 10º aniversário. O som de porcelana quebrando ecoou por todo o apartamento vazio. Os cacos espalhados pelo chão, como sua vida familiar. Ouviram-se passos no corredor e uma Silvana sonolenta apareceu na soleira. O que está acontecendo? Ela perguntou com medo. Papai foi embora. Por que ele estava gritando? Lucas rapidamente se aproximou da irmã e abraçou seus ombros. Conversaremos amanhã. De manhã, ele disse suavemente. Já é tarde. Ele não vai voltar. Sim, sussurrou Silvana com lágrimas brilhando nos olhos. Sofia olhou para as crianças com um olhar cego. A mão que segurava a xícara tremia. O que vai acontecer agora? Ela sussurrou. Nós vamos dar um jeito, mãe, disse Lucas, firmemente, aproximando-se e abraçando-a pelos ombros. Aconteça o que acontecer, estamos com você. Silvana juntou-se ao abraço, enterrando o rosto no ombro da mãe. Sofia assentiu, mas em sua alma ela sentia apenas vazio. 20 anos de vida dedicados à família viraram pó em uma noite, mas agora ela não conseguia encontrar isso em si mesma. Sofia afundou na cama, ainda segurando o cheque na mão. Algo, lhe disse. A traição é muito mais profunda do que simplesmente partir para ficar com outra mulher. A manhã começou com silêncio. Um silêncio incomum, opressivo e ressonante. Normalmente, a essa hora, Sofia já estaria preparando o café da manhã, bebendo algo ao som do moedor de café. A cozinha estava vazia hoje. Sofia ficou olhando para o teto. Seus olhos estavam queimando por causa de uma noite sem dormir. Perto dali, no criado mudo, estavam o recibo malfadado da joalheria e um extrato da conta conjunta deles. Rogério sacou quase todo o dinheiro em 2 grandes transações há uma semana. Passos cautelosos foram ouvidos atrás do muro. O assoalho rangeu. Lucas olhou para dentro da sala. Mãe, você está acordada? Ele perguntou baixinho, preocupado. Fiz café. Sofia virou a cabeça lentamente. A bochecha estava pressionada contra o travesseiro, mas estava dormente. Sua boca estava seca, como se ela não tivesse bebido. Nada durante vários dias. Obrigada, querido, ela sussurrou com os lábios secos. Vou me levantar agora. Mas ela não se levantou nem depois de 5 minutos, nem depois de 1 hora. Não havia força. Era como se alguém tivesse substituído o sangue em suas veias por chumbo. Silvana olhou para o quarto depois do almoço. Com um sanduíche e chá. O aroma de hortelã fresca penetrou no quarto à sua frente. Mãe, por favor, coma. Sua voz normalmente ousada soou estranhamente suave. Você não comeu nada desde ontem. Coloque-o no criado mudo, respondeu. Sofia tentando sorrir. Eu comerei mais tarde. Silvana sentou-se na beira da cama. O colchão afundou com um rangido baixo. Os olhos dela estavam vermelhos. Ela obviamente estava chorando. Ele realmente não vai voltar? Ela perguntou baixinho, brincando com a ponta do cobertor. Mas Sofia assentiu em silêncio, incapaz de dizer as palavras em voz alta. Uma vez, ditas, elas se tornariam a realidade final. Os dias se fundiram em uma massa cinza. Sofia se levantava apenas para ir ao banheiro e, às vezes, para beber água. As cortinas estavam fechadas. O telefone estava desligado. O corpo doía como se tivesse sofrido um acidente. Lucas tentou falar com ela várias vezes. Silvana andava pela casa na ponta dos pés, com medo de incomodar a mãe. Havia medo em seus olhos. Eles nunca a tinham visto assim. No 5º dia,
O silêncio do apartamento foi quebrado pela campainha. Persistente, cortante, incessante. Sofia cobriu a cabeça com um travesseiro, tentando se esconder do som. Abra. Uma voz familiar ecoou por todo o apartamento. Eu sei que você está em casa. Se você não abrir a porta, chamarei os serviços de emergência. Era Sílvia, amiga de escola de Sofia, com quem elas não perderam contato durante todos esses anos. Ao contrário de Sofia, Sílvia fez carreira e agora comandava uma construtora, mas continuava solteira. Casada com meu trabalho, ela brincou. Lucas abriu a porta. O som da fechadura sendo destrancada ecoou alto no apartamento vazio. Sílvia entrou como um furacão, tirando seu casaco caro pelo caminho. O som dos seus saltos no chão de parquete soava decisivo e autoritário. Meu Deus, o que você tem aqui? Ela olhou ao redor do apartamento com seus pratos sujos e coisas espalhadas. Um cheiro de mofo atingiu seu nariz. Onde está a mamãe? Para o quarto, respondeu Lucas calmamente, aliviado. Ela quase não se levanta. Sílvia dirigiu-se, resolutamente, para o quarto de Sofia. Sem pedir permissão, ela abriu as cortinas com um movimento brusco. O sol irrompeu no quarto, forçando Sofia a fechar os olhos dolorosamente. Levante-se! Sílvia ordenou em tom de comando, puxando o cobertor de cima da amiga. Não adianta ficar aí deitada. A vida continua. Sílvia, por favor, vá embora, gemeu Sofia, tentando se esconder novamente. Não estou com vontade de fazer visitas. Sim, você está deprimida, eles não estão no clima, Sílvia retrucou, começando a juntar as roupas espalhadas. Ouviu-se o farfalhar do tecido caindo na cesta. Você se olhou no espelho ultimamente. E as crianças? Elas estão assustadas. Sofia. Sílvia sentou-se na beira da cama e, de repente, abraçou a amiga com força. Tudo vai ficar bem, ouviu? Sussurrou em seu ouvido. Mas só se você se levantar e começar a agir. Ele não vale a pena sofrer assim. Uma hora depois, Sofia, cambaleando de fraqueza, sentou-se na cozinha. Sílvia a fez tomar banho, trocar de roupa e comer uma tigela de sopa que uma das crianças havia esquentado. Agora ouça. Sílvia estava perto da janela, com os braços cruzados sobre o peito. Fiz perguntas. Seu fiel marido não encontrou apenas uma jovem amante. Ele estava se preparando para isso há muito tempo e minuciosamente. Sofia levantou os olhos inflamados. Imagino que sua voz soasse rouca devido ao longo silêncio. Encontrei um extrato bancário. Essa é só a ponta do iceberg. Sílvia balançou a cabeça. Ele registrou novamente a maior parte dos ativos para pessoas fictícias e transferiu contratos caros para uma nova empresa registrada em nome de seu representante. Comprou imóveis em climas quentes. Sofia deixou cair a colher, que caiu no chão com um baque alto. Como você sabe? Eu tenho conexões, Sílvia deu de ombros. Negócios da construção civil e tudo mais. Escute, ela se aproximou. Se você não se recompor e começar a lutar agora, ficará sem dinheiro. E as crianças? Como você as apoiará? Essa pergunta foi como uma chuva de gelo. Crianças. Sofia imaginou que Silvana teria que abandonar a escola de arte onde era. Tão feliz, e que Lucas não teria dinheiro suficiente para seu último ano de universidade. O que devo fazer? Ela perguntou pela primeira vez em dias, sentindo algo além de uma dor incômoda. Primeiro venha comigo, declarou Sílvia, decidida. Vá se trocar. Reservei uma mesa no Panorama. Em um restaurante? Sofia ficou horrorizada. Não posso ir lá. As pessoas vão ficar me olhando. Exatamente, Sílvia assentiu. É hora de mostrar ao mundo que Sofia está viva e pronta para lutar. O restaurante Panorama ficava no último andar de um edifício alto. As paredes de vidro ofereciam uma vista de toda a cidade. Sofia costumava amar este lugar, mas agora ela se sentia desconfortável em seu único vestido decente, comprado há 3 anos. Elas tinham acabado de fazer o pedido quando uma risada feminina alta foi ouvida na mesa ao lado. Sofia se virou e congelou. Havia uma jovem linda sentada à mesa. Seu cabelo loiro estava preso em um coque moderno, e um colar com uma grande pedra brilhava em volta de seu pescoço. Havia um homem sentado ao lado dela, de costas para Sofia, mas mesmo de costas ela o reconheceu. Rogério! Droga!
Silvia xingou baixinho, também notando o casal. Podemos ir embora? Mas Sofia, como se estivesse encantada, não conseguia tirar os olhos da menina. Ela era tão jovem e tão confiante. Em sua mão graciosa brilhava uma pulseira, exatamente igual à que estava no cheque que Sofia havia encontrado. Joana, você é simplesmente um milagre. A voz de Rogério chegou até ela. Estou muito feliz com você. A menina sorriu, mostrando dentes perfeitamente alinhados. Eu também, querida. A propósito, você prometeu me mostrar fotos da vila. Quando vamos para lá? Em breve será um gatinho, respondeu Rogério, beijando a mão dela. Há algumas coisas que preciso terminar. Esse golpe é uma bagunça. Sofia sentiu náuseas subindo pela garganta. Ela se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. O som da queda fez Rogério se virar. Seus olhares se encontraram, e por um momento, algo parecido com vergonha brilhou em seu olhar. Mas só por um momento. Sofia! Joana olhou para ela com curiosidade. É a mesma Sofia? Sim, minha ex-esposa. Rogério respondeu friamente, recompondo-se rapidamente. Não preste atenção. Joana examinou Sofia com um olhar avaliador da cabeça aos pés. Que ela não é nada como você descreveu. Ela disse com um leve tom de zombaria. Bastante comum. Sofia não se lembrava de como foi parar na rua. Uma rajada de vento gelado a fez ficar sóbria. Silvia correu atrás dela, abotoando seu casaco. Me perdoe, ela exclamou. Eu não sabia que eles estariam lá. Mas agora eu sei quem pegou minha pulseira, respondeu Sofia sem graça, olhando para os carros que passavam. E minha vila e meu marido. Silvia olhou atentamente para sua amiga. Um rubor febril apareceu nas bochechas pálidas de Sofia e pela primeira vez em muitos dias, um fogo iluminou seus olhos. Vamos, disse Silvia decisivamente. Vamos pegá-la pelo braço. Eu sei para onde precisamos ir. Meia hora depois, eles estavam sentados no escritório de um advogado, um homem baixo, careca e com olhos atentos. A situação é difícil, mas não desesperadora, disse ele, olhando os documentos que Silvia havia trazido consigo. Tudo depende de quão cuidadosamente seu marido escondeu seus rastros. Mas 20 anos de casamento e 2 filhos são um argumento sério para o tribunal. Não tenho dinheiro, admitiu Sofia. Não sobrou quase nada na conta. Assumirei. O caso por uma porcentagem do valor ganho, sorriu o advogado. Acho que haverá algo para compartilhar lá. Pela primeira vez em muitos dias, Sofia sentiu um leve vislumbre de esperança, mas o sentimento desapareceu rapidamente quando ela saiu do escritório. O que vem depois? Ela perguntou, parando no meio da rua. Mesmo que o tribunal me conceda algum dinheiro, isso levará meses. E viver do quê? Trabalho, respondeu Silvia simplesmente. Você precisa de um emprego. Os dias seguintes se transformaram em uma série interminável de entrevistas. A cada recusa, Sofia compreendia cada vez mais claramente a amarga verdade. Aos 45 anos, ela não valia nada no mercado de trabalho. Sem experiência profissional, com um diploma de 20 anos e com habilidades limitadas à limpeza doméstica, ninguém precisava dela. Estamos procurando alguém mais jovem, disseram educadamente. Precisamos de alguém com experiência profissional relevante, explicaram outros. Você é super qualificada para esta posição, mentiu uma terceira, ao ver um diploma em design em seu currículo. A cada noite ela voltava para casa mais e mais destruída. Talvez você pudesse tentar conseguir um emprego como vendedora? Lucas sugeriu cautelosamente, considerando sua condição. Ou para o call center? Eu tentei, respondeu Sofia cansada. Eles precisam de pessoas jovens e enérgicas em todos os lugares. Naquela noite, sentada no chão do seu quarto, Sofia estava organizando coisas velhas. Por quê? Ela mesma não sabia. Talvez estivesse procurando algo para vender? Em uma caixa de recordações, ela encontrou um álbum amarelado com esboços de roupas que ela havia criado na juventude. Enquanto folheava as páginas esfarrapadas, ela de repente sentiu uma dor lancinante de perda. Não apenas seu marido, mas também ela mesma, seus talentos, seus sonhos. Sua velha máquina de costura estava acumulando poeira no canto mais distante do armário.
Um presente de seus pais no seu aniversário de 18 anos. Sofia passou a mão sobre a superfície lisa, tirando a poeira. O carro era velho, mas forte. Eles não são mais feitos assim. De repente, o álbum escorregou de suas mãos e caiu no chão. Uma fotografia antiga caiu. Ela mostrava uma jovem Sofia com olhos brilhantes e um sorriso feliz parada ao lado de um rapaz alto e de cabelos escuros. Eles estavam em algum desfile de moda. Um pódio podia ser visto ao fundo. Sofia virou a foto. No verso, com uma caligrafia impecável, estava escrito: "A melhor estilista. Minhas portas estão sempre abertas. Alexandre." Ela olhou para a inscrição e, de repente, o nome Alexandre lhe veio à cabeça. Seu colega de classe, com quem ela fora quase inseparável. Um rapaz talentoso e ambicioso, que sonhava com sua própria grife. O que será que ele conquistou? E será que as portas dele ainda estão abertas para ela depois de 20 anos? Sofia estava em frente ao espelho alto no corredor, ajeitando nervosamente a gola da blusa. No reflexo, ela viu uma mulher que mal reconheceu, um rosto afundado, um olhar opaco, fios grisalhos no cabelo que ela não havia notado antes. "Mãe, você está ótima", disse Lucas, encorajando-a, entregando-lhe a bolsa. "Tenho certeza de que ele se lembrará de você." Sofia sorriu fracamente. Já faz 3 dias que ela encontrou a fotografia antiga com a inscrição. 3 dias procurando informações, ligando para amigos em comum, tentando descobrir algo sobre Alexandre. Silvia finalmente ajudou. Por meio de minhas conexões no ramo da construção civil, entrei em contato com a pessoa certa. "Ele é dono de uma rede de alfaiatarias premium", ela disse por telefone ontem. 6 salões no centro da cidade. Dizem que as coisas estão indo muito bem. "Por que ele precisa do meu diploma de 20 anos atrás?" Sofia sorriu amargamente. "Você não saberá até perguntar." Silvia retrucou em seu tom característico e peremptório. "E sim, marquei um encontro. Amanhã às 14 horas no escritório dele." O rugido da buzina do lado de fora da janela trouxe Sofia de volta à realidade. Seu coração batia forte como antes de uma prova. O táxi chegou. Lucas apertou seu ombro encorajadoramente. "Boa sorte, mãe." O escritório de Alexandre ficava em um moderno prédio de vidro no distrito comercial. Sofia teve dificuldade em reconhecer seu antigo colega de classe no homem maltrapilho, sentado à mesa larga. Um terno leve, óculos da moda, cabelos grisalhos estilosos nas têmporas. Ele parecia um designer europeu na capa de uma revista. Sofia. Seus olhos se arregalaram de surpresa quando a secretária a conduziu para o escritório. Meu Deus, quantos anos! Ele se levantou para encontrá-la sorrindo reservadamente, mas sinceramente. Nesse sorriso, Sofia finalmente reconheceu o antigo Alexandre, um rapaz talentoso, um pouco tímido e com grandes ambições. "Olá, Alexandre." Ela respondeu apertando a mão estendida. A palma da mão dele estava quente e seca. "Desculpe pela intromissão. Eu entendo o quão estranho isso deve ser. Sente-se." Alexandre apontou para a cadeira do visitante. "Café, chá." Enquanto seu assistente pessoal preparava um cappuccino, Alexandre falou sobre si mesmo. Depois de se formar na faculdade, ele foi para a Itália e estudou com mestres renomados. Ao retornar, ele abriu um pequeno estúdio que com o tempo se transformou em uma rede de salões. "Tenho sorte", disse ele com um pouco de tristeza, "mas na minha vida pessoal, 2 casamentos mal-sucedidos, sem filhos. Minha vida inteira é trabalho." Sofia assentiu, entendendo. Então, sem fazer com que ele perdesse tempo, ela contou brevemente sua história sobre o divórcio, sobre as dificuldades financeiras, sobre as buscas de emprego mal-sucedidas. Falando sobre isso em voz alta para um estranho, ela mesma ficou surpresa de como conseguiu sobreviver nas últimas semanas. "Encontrei nossa antiga fotografia", ela concluiu tirando a foto da bolsa. "Claro, muitos anos se passaram desde sua inscrição, mas pensei que talvez você tivesse algum trabalho, pelo menos alguma coisa." Alexandre ouviu atentamente sem interromper. Pegando a fotografia, ele a olhou por um longo tempo, sorrindo ao lembrar de algumas de suas lembranças. "Isso é do programa do desfile Monte Verde", ele disse finalmente pensativo.
Você fez alguns esboços incríveis naquela época. Todos disseram que você tinha um grande futuro. Sofia baixou os olhos. Memórias de sonhos não realizados ecoavam com dor. Você sabe, continuou Alexandre devolvendo a fotografia. Estou procurando uma costureira para o novo salão. O trabalho principal é ajustar e consertar roupas, mas às vezes há pedidos personalizados. Sofia gaguejou, não acreditando no que ouvia. Já faz muito tempo que não costuro. As habilidades provavelmente foram perdidas. É como andar de bicicleta. Alexandre sorriu. Se você sabe como, não vai esquecer. Certamente, você terá que atualizar seus conhecimentos sobre materiais e tecnologias modernas, mas vejo o mesmo potencial em você. 2 dias depois, Sofia já estava de pé em sua mesa no estúdio iluminado. Suas mãos tremiam quando ela ligou a máquina de costura profissional pela primeira vez em anos. O som do motor em funcionamento era assustador e familiar. Os primeiros dias foram difíceis. Era como se meus dedos tivessem esquecido como segurar uma tesoura e uma agulha. Novos materiais, novas tecnologias, novos requisitos. Tudo isso caiu sobre ela como uma avalanche. À noite, ela chegava em casa exausta, caía na cama e adormecia instantaneamente, mas gradualmente a confiança retornou. O corpo lembrou o que a mente havia esquecido. Velhas habilidades surgiram como uma fotografia aparece em uma solução. No final da segunda semana, Sofia já era capaz de realizar tarefas básicas sem necessidade de orientação. No início, Silvana ficou tranquila com o novo emprego da mãe. Sério? Ela bufou no jantar. Depois que seu pai nos roubou às cegas, você vai trabalhar duro para ele por centavos. Silvana, Lucas retrucou a irmã. Mamãe tenta por todos nós, para nós. Havia lágrimas na voz da menina. E a minha formatura? Acampamento de verão. Para artistas, papai prometeu pagar. Papai prometeu muitas coisas, respondeu Sofia baixinho, sentindo um nó na garganta. E não sei se ele cumprirá alguma de suas promessas, mas farei tudo o que puder, mesmo que tenha que costurar dia e noite. Silvana saiu correndo de trás da mesa e bateu a porta. Sofia ficou sentada, incapaz de se mover, olhando para o vazio à sua frente. Ela consegue lidar com isso. Lucas apertou a mão da mãe. Todos nós podemos lidar com isso. E eu também vou ajudar. Já consegui um emprego de meio período em uma oficina mecânica nos fins de semana. Mas seus estudos, Sofia começou. Está tudo bem, sorriu o filho. Último prato, nós vamos superar isso. Ao mesmo tempo em que trabalhava no estúdio, Sofia estava envolvida nos processos judiciais contra Rogério Bastos. Ela passou cada minuto livre coletando documentos, se reunindo com um advogado e estudando os relatórios financeiros que conseguiu obter. Ele estava bem preparado, disse o advogado, folheando os papéis. A maior parte do dinheiro foi transferida por meio de empresas offshore, mas há algumas pistas. Foi especialmente difícil explicar a situação às crianças. Lucas apoiava totalmente a mãe, mas Silvana estava dividida entre o ressentimento em relação ao pai e o desejo de manter um relacionamento com ele. Ele ligou, disse ela uma noite, sem olhar para a mãe, perguntando: como estou indo? Ele prometeu me ajudar a entrar na faculdade. Sofia sentiu uma pontada de ciúmes, mas se conteve. É bom que ele esteja interessado. Ela respondeu da forma mais neutra possível. Ele ainda é seu pai. Um dia, uma cliente distinta, esposa de um alto funcionário, entrou no estúdio. Ela precisava urgentemente de um vestido de noite feito sob medida para um evento de caridade. Seu corte foi excelente, observou a mulher, analisando atentamente o trabalho de Sofia. Normalmente eles só costuram com tanto capricho em Paris. Obrigada. Sofia sorriu, sentindo um prazer inesperado com o elogio profissional. Você poderia acrescentar algo interessante aqui? A cliente ressaltou que a bainha era, na sua opinião, muito simples. Todo mundo estará usando vestidos parecidos, você quer se destacar, Sofia pensou, olhando para o tecido. De repente, uma ideia surgiu na sua cabeça, drapeado assimétrico com inserção de material contrastante. Ela encontrou um lápis e rapidamente esboçou um desenho. É assim que pode parecer, ela mostrou à cliente incerta. Fabuloso, exclamou a mulher. Faça exatamente isso.
Sofia trabalhou até tarde da noite, sentindo uma inspiração estranha que não sentia há muitos anos. Quando terminou, ela olhou criticamente para o resultado e ficou satisfeita. A cliente veio para uma prova no dia seguinte e ficou encantada. Incrível! Ela girou na frente do espelho. Onde você aprendeu a costurar desse jeito? Em outra vida, Sofia sorriu. Este incidente não passou despercebido. Alexandre, ao saber da modificação do vestido, foi pessoalmente ao estúdio. Me falaram do seu trabalho, disse ele, olhando as fotos enviadas por uma cliente satisfeita. Impressionante. Gostaria de tentar a sorte no design? Eu só tenho um projeto. O coração de Sofia começou a bater mais rápido. Realmente? Depois de tantos anos, mas a conversa foi interrompida por um telefone tocando. Era um advogado. Temos um problema, disse ele sem preâmbulo. A primeira audiência judicial foi marcada e seu marido contratou uma equipe muito forte de advogados. Sofia o ouviu, olhando pela janela do estúdio. As primeiras folhas de outono estavam rodopiando. Lá fora. De repente, ocorreu-lhe que sua vida também estava em processo de mudança, assim como o outono. E à frente pode haver um inverno frio e uma nova primavera. Eu irei, ela respondeu firmemente, e lutarei. No dia do encontro, Sofia escolheu cuidadosamente o que vestir. Ela escolheu um terno azul escuro, formal, que ajustou um pouco para se moldar ao seu corpo. Uma blusa branca simples, poucas joias, nada chamativo ou provocativo. No tribunal, ela imediatamente notou Rogério Bastos. Ele estava no corredor cercado por 3 advogados em ternos caros. Joana estava ao lado dele com a mão em seu ombro, vestida da maneira mais cara e pretensiosa possível. Ao notar a ex-esposa, Rogério sorriu presunçosamente, como se já estivesse comemorando uma vitória. Sofia endireitou as costas e passou sem olhar para ele. A audiência foi curta, principalmente processual, mas o advogado de Sofia, para desgosto, óbvio de Rogério, apresentou ao tribunal a primeira evidência de ativos ocultos. Era apenas o primeiro passo, mas Sofia sentiu que o gelo havia sido quebrado. Depois da reunião, enquanto descia as escadas, ela inesperadamente encontrou Joana. Era como se a garota estivesse esperando especificamente por ela. Posso falar com você? Joana perguntou, olhando ao redor nervosamente. Sozinha, o que a amante do ex-marido poderia precisar? Sofia ficou cautelosa, mas assentiu. Elas se retiraram para um canto isolado do corredor. O rosto de Joana, normalmente autoconfiante, agora expressava preocupação. Escute, ela começou calmamente. Preciso te contar uma coisa. Rogério Bastos, ele não é quem diz ser. Eu não deveria saber? Sofia sorriu amargamente. Não, você não entende. Joana olhou nervosamente por cima do ombro. Ele prometeu se casar comigo, mas agora... Ela vacilou. Estou grávida e ele diz que o filho não é dele, que eu inventei tudo para tirar dinheiro dele. Sofia congelou, não acreditando no que ouvia. A história se repetiu como um relógio, só que os papéis foram invertidos. Por que você está me contando isso? Ela perguntou. Porque não tenho mais ninguém para contar e porque encontrei os documentos, aqueles que irão te ajudar muito no tribunal. Grávida. A palavra ecoou pelas paredes do corredor do tribunal. Sofia olhou para Joana em choque e ele se recusou a reconhecer a criança. Os olhos da jovem se encheram de lágrimas. A maquiagem perfeita formava linhas escuras em suas bochechas. Eu não sabia, soluçou Joana, tirando um lenço de papel da bolsa. As mãos dela tremiam. Ele disse que você o estava entediando, que você não o entendia. E agora, parece-me que ouço as mesmas palavras. Sofia olhou para a garota, vendo ela mesma, 20 anos atrás, tão confiante, apaixonada, confusa pela crueldade repentina de seu amado. Encontrei os documentos, continuou Joana baixando a voz. Por acaso ele estava falando ao telefone com um parceiro na América Latina. Algo sobre contas e transferências. Ela tirou um pendrive da bolsa e entregou para Sofia. Aqui estão as cópias. Não entendo de finanças, mas talvez isso ajude você. Por que você está me ajudando? Sofia pegou o pendrive, ainda sem acreditar na sinceridade das intenções da amante do marido. Joana sorriu tristemente,
porque percebeu que o que ele fez com você, ele faria comigo. Ela colocou a mão na barriga em um gesto de proteção. E eu quero algum tipo de justiça para todas nós. Sofia girou pensativamente o pendrive em suas mãos enquanto voltava para a casa de táxi. A chuva tamborilava suavemente no teto do carro, e a cidade à noite, com as luzes borradas das vitrines das lojas, passava flutuando pela janela. O cheiro de asfalto molhado penetrava pela janela entreaberta. Como tudo mudou nessas semanas. Há apenas um mês, ela era uma dona de casa confiante, e agora é uma mulher divorciada, costureira em um estúdio e autora de um processo judicial. Os documentos do pendrive acabaram se tornando uma verdadeira mina de ouro. No dia seguinte, o advogado estava olhando os arquivos, clicando animadamente com o mouse, abrindo um após o outro. Aqui está, ele exclamou batendo o dedo triunfantemente na tela. Números de contas offshore, confirmações de transações, nomes de testas de ferro. Este contrato é especialmente importante. Viu a assinatura do seu marido? Ele registrou novamente os ativos retroativamente. E o que isso significa para nós? Sofia perguntou, inclinando-se em direção ao monitor. Isso muda tudo. O advogado tirou os óculos e os enxugou com um lenço. Seus olhos brilhavam de excitação. Agora o juiz verá a ocultação deliberada de propriedade. Com essas provas, definitivamente venceremos o caso. Em quanto tempo? Perguntou Sofia, pensando nas dívidas crescentes. É difícil dizer. O advogado suspirou, recolocando os óculos no nariz. Mas agora as chances estão do nosso lado. Naquela noite, no jantar, Sofia contou às crianças as últimas novidades. Lucas a ouviu com otimismo cauteloso. O principal é não criar muitas expectativas, mãe, disse ele judiciosamente. Papai sempre soube como sair de problemas. Silvana, contrariando seus hábitos, não saiu do quarto a noite toda. Soluços abafados podiam ser ouvidos atrás da porta fechada. Sofia tentou bater várias vezes na porta da filha, mas ela não abriu. De manhã, quando Sofia se preparava para o trabalho, Silvana apareceu na cozinha, com os olhos vermelhos de lágrimas, e silenciosamente entregou o telefone para sua mãe. Um bate-papo com meu pai estava aberto na tela. Sinto muito, querida, mas não poderei pagar suas mensalidades escolares este mês. Tenho dificuldades financeiras temporárias. Falaremos sobre isso mais tarde. A próxima mensagem foi enviada algumas horas depois. E, provavelmente, não poderei levá-la para férias em agosto, como prometi. As coisas não estão indo bem. Ele me deixou também, disse Silvana sem entusiasmo. Assim que percebi isso, não ficaria do lado dele contra você. Sofia abraçou a filha, acariciando seus cabelos. O que ela poderia dizer? Que dinheiro vai resolver tudo? Isso seria mentira, também não é verdade que o pai vai cair em si. Nós vamos superar isso, ela disse calmamente. Todos juntos. O trabalho no estúdio tornou-se cada vez mais interessante. Após o sucesso com a alteração de um vestido para uma cliente VIP, Alexandre começou a dar a Sofia pedidos mais complexos relacionados a soluções de design. Os dedos lembraram como segurar um lápis, como se mover no papel, criando os contornos de futuros modelos. Um dia, tendo sido adiada até receber um pedido, Sofia não percebeu como Alexandre apareceu no estúdio. Ele ficou encostado no batente da porta e observou-a trabalhar. Você não perdeu o jeito, ele disse aproximando-se. Ficou ainda melhor. Sofia ficou envergonhada, sentindo-se estranha sob seu olhar atento. É tudo graças a você, ela respondeu. Você me deu uma chance. Não, Alexandre balançou a cabeça. Acabei de abrir a porta. Você decidiu entrar. Ele sentou-se, na beira da mesa, olhando para os esboços dela. Escute, tenho uma ideia, ele disse, juntando as folhas espalhadas. Um concurso para jovens designers acontecerá em um mês. Patrocinadores, imprensa, toda a indústria estará lá. Por que você não apresenta sua coleção? Para mim? Sofia até riu surpresa. Que coleção? Não tenho nada pronto. Você tem um mês, Alexandre deu de ombros. Fornecerei todos os materiais, equipamentos e assistentes necessários. Essa experiência mudará sua carreira. Sofia, balançando a cabeça, disse:
Eu não tenho certeza, já faz muitos anos que não faço nenhum trabalho de design. E então essa não é uma competição para jovens? Não há restrições de idade. Ele sorriu. E eles julgam pelo talento, não pela data de nascimento. Pense nisso. Ok. Em casa, Sofia não conseguiu dormir por muito tempo. Os pensamentos sobre a competição se misturavam com lembranças da juventude, das primeiras vitórias criativas, da alegria da criação. Mas o tempo foi perdido, habilidades foram perdidas. Oh, não! Ela se levantou e foi até o armário onde o velho caderno de desenho estava guardado. Folheando as páginas amareladas, Sofia de repente percebeu que ideias ainda estavam nascendo em sua cabeça. Minhas mãos tentaram alcançar o lápis, sozinhas. Uma semana depois, ela mostrou os primeiros esboços para Alexandre. Ele os estudou cuidadosamente, tomando notas. As proporções precisam ser trabalhadas aqui, disse ele, apontando para os detalhes. Hayek tente a assimetria, mas no geral é um conceito muito forte. Sofia trabalhava à noite, depois do expediente principal. A ideia da coleção Revival nasceu sozinha. Cada modelo refletia os estágios da transformação de uma mulher após uma crise de vida. De silhuetas escuras e rígidas a formas livres e brilhantes. Os dias voaram. Trabalhar na coleção absorveu todas as minhas forças e pensamentos. Mas, estranhamente, não me exauriu, mas me encheu de energia. Pela primeira vez em muitos anos, Sofia se sentiu verdadeiramente viva. Silvana, inesperadamente, se interessou pelo projeto de sua mãe. Certa noite, ela olhou timidamente para a sala onde Sofia estava trabalhando em esboços. "Posso ver?" perguntou a menina. Sofia mostrou alegremente seus esboços à filha. Para sua surpresa, Silvana fez vários comentários úteis. "Você entende muito bem de composição", observou Sofia. "Você claramente tem um pressentimento. Provavelmente é seu", Silvana deu de ombros, mas estava claro que ela gostou dos elogios. Depois daquela noite, a filha começou a ajudar Sofia com os esboços. Trabalhar juntas as aproximou e restaurou a facilidade no relacionamento que havia sido perdida depois que Rogério foi embora. Lucas também apoiou sua mãe da melhor forma que pôde. Ele assumiu a maioria das tarefas domésticas e até conseguiu um emprego de meio período em uma oficina mecânica para ganhar um dinheiro extra. "Só não se esforce demais", Sofia se preocupou. "Isso é temporário, mãe", respondeu o filho. "Você ganhará o caso em breve, e tudo ficará bem." Mas o julgamento se arrastou. Os advogados de Rogério usaram todos os truques possíveis para atrasar a decisão. Parecia que o processo poderia continuar para sempre. Certa manhã, Sofia abriu o jornal e viu uma pequena nota na seção de negócios. O conhecido empresário Rogério Bastos é forçado a vender alguns de seus ativos devido a dificuldades financeiras, dizia a manchete. O texto mencionava que vários grandes investidores se recusaram a cooperar com sua empresa. Sofia mostrou o artigo ao advogado. "Parece que seu marido está tendo alguns problemas", ele observou. "Talvez ele decida resolver o assunto para não piorar a situação." E assim aconteceu. Uma semana depois, os advogados de Rogério entraram em contato com o advogado de Sofia, oferecendo um acordo pré-julgamento. As condições não eram ideais, mas eram aceitáveis. Sofia recebeu metade da propriedade oficialmente reconhecida, incluindo uma participação no negócio. "É uma vitória", disse o advogado. "Embora eu tenha certeza de que ele escondeu alguns de seus bens." "Combina comigo", respondeu Sofia. "Quero encerrar este capítulo e seguir em frente." A competição se aproximava e o trabalho na coleção entrava na fase final. Agora Sofia passava quase todo o tempo no estúdio, criando amostras de seus modelos. Alexandre lhe forneceu os melhores artesãos e acesso ilimitado aos materiais. "Tem certeza de que não vai falir comigo?" Sofia brincou. "É um investimento", ele respondeu sério, "em grande talento." No dia anterior à competição, Sofia estava organizando seus materiais de trabalho e encontrou um folheto dos patrocinadores do evento. A empresa de Rogério foi listada em letras grandes. Ela sentiu que estava ficando fria por dentro. "Há algo errado?" perguntou Alexandre, percebendo a confusão dela. "Rogério, meu ex-marido, é um dos patrocinadores da competição."
Sofia entregou-lhe o folheto. Alexandre franziu a testa, estudando a lista. Sim, eu tinha ouvido falar que ele patrocinava eventos de moda, mas não dei importância a isso. Ele olhou para Sofia atentamente. Isso era um problema. Ela pensou a respeito. Seu primeiro impulso foi se recusar a participar. Mas então outro sentimento surgiu em sua alma, uma determinação obstinada de provar, antes de tudo para si mesma, que Rogério não tem mais poder sobre sua vida. Não, respondeu Sofia firmemente. Não é um problema. Pelo contrário, quero que ele veja meu sucesso. No dia da competição, o salão de exposições estava lotado. Fotógrafos, jornalistas, blogueiros e especialistas do setor se reuniram para ver novos nomes e tendências. Sofia estava mais nervosa do que nunca. Mesmo antes da primeira audiência judicial com Rogério, havia menos medo. Respire fundo, Alexandre disse a ela, ajudando-a com os preparativos finais nos bastidores. Você fez tudo perfeitamente. Lucas e Silvana estavam sentados na primeira fila. As crianças insistiram em estar presentes na estreia da mãe. O que ela poderia dizer? Que dinheiro vai resolver tudo. Isso seria mentira. Também não é verdade que o pai vai cair em si. Nós vamos superar isso, ela disse calmamente. Todos juntos. O trabalho no estúdio tornou-se cada vez mais interessante. Após o sucesso com a alteração de um vestido para uma cliente VIP, Alexandre começou a dar a Sofia pedidos mais complexos relacionados a soluções de design. Os dedos lembraram como segurar um lápis, como se mover no papel, criando os contornos de futuros modelos. Um dia, tendo sido adiada até receber um pedido, Sofia não percebeu como Alexandre apareceu no estúdio. Ele ficou encostado no batente da porta e observou-a trabalhar. Você não perdeu o jeito, ele disse, aproximando-se. Ficou ainda melhor. Sofia ficou envergonhada, sentindo-se estranha sob seu olhar atento. É tudo graças a você, ela respondeu. Você me deu uma chance. Não. Alexandre balançou a cabeça. Acabei de abrir a porta. Você decidiu entrar. Ele sentou-se na beira da mesa, olhando para os esboços dela. Escute, tenho uma ideia, ele disse, juntando as folhas espalhadas. Um concurso para jovens designers acontecerá em um mês. Patrocinadores, imprensa, toda a indústria estará lá. Por que você não apresenta sua coleção? Para mim? Sofia até riu surpresa. Que coleção? Não tenho nada pronto. Você tem um mês, Alexandre deu de ombros. Fornecerei todos os materiais, equipamentos e assistentes necessários. Essa experiência mudará sua carreira. Sofia, balançando a cabeça, disse: Eu não tenho certeza, já faz muitos anos que não faço nenhum trabalho de design. E então, essa não é uma competição para jovens? Não há restrições de idade. Ele sorriu. E eles julgam pelo talento, não pela data de nascimento. Pense nisso. Ok. Em casa, Sofia não conseguiu dormir por muito tempo. Os pensamentos sobre a competição se misturavam com lembranças da juventude, das primeiras vitórias criativas, da alegria da criação. Mas o tempo foi perdido. Habilidades foram perdidas. Ou não. Ela se levantou e foi até o armário onde o velho caderno de desenho estava guardado. Folheando as páginas amareladas, Sofia de repente percebeu que ideias ainda estavam nascendo em sua cabeça. Minhas mãos tentaram alcançar o lápis, sozinhas. Uma semana depois, ela mostrou os primeiros esboços para Alexandre. Ele os estudou cuidadosamente, tomando notas. As proporções precisam ser trabalhadas aqui, disse ele, apontando para os detalhes. E aqui tente a assimetria. Mas, no geral, é um conceito muito forte. Sofia trabalhava à noite depois do expediente principal. A ideia da coleção Revival nasceu sozinha. Cada modelo refletia os estágios da transformação de uma mulher. Após uma crise de vida. De silhuetas escuras e rígidas a formas livres e brilhantes. Os dias voaram. Trabalhar na coleção absorveu todas as minhas forças e pensamentos. Mas, estranhamente, não me exauriu, mas me encheu de energia. Pela primeira vez em muitos anos, Sofia se sentiu verdadeiramente viva. Silvana inesperadamente se interessou pelo projeto de sua mãe. Certa noite, ela olhou timidamente para a sala onde Sofia estava trabalhando em esboços. "Posso ver?" perguntou a menina. Sofia mostrou alegremente seus esboços à filha.
Para sua surpresa, Silvana fez vários comentários úteis. Você entende muito bem de composição, observou Sofia. Você claramente tem um pressentimento. Provavelmente é seu, Silvana deu de ombros. Mas estava claro que ela gostou dos elogios. Depois daquela noite, a filha começou a ajudar Sofia com os esboços. Trabalhar juntas as aproximou e restaurou a facilidade no relacionamento que havia sido perdida depois que Rogério foi embora. Lucas também apoiou sua mãe da melhor forma que pôde. Ele assumiu a maioria das tarefas domésticas e até conseguiu um emprego de meio período em uma oficina mecânica para ganhar um dinheiro extra. Só não se esforce demais, Sofia se preocupou. Isso é temporário, mãe, respondeu o filho. Você ganhará o caso em breve e tudo ficará bem. Mas o julgamento se arrastou. Os advogados de Rogério usaram todos os truques possíveis para atrasar a decisão. Parecia que o processo poderia continuar para sempre. Certa manhã, Sofia abriu o jornal e viu uma pequena nota na seção de negócios. O conhecido empresário Rogério Bastos é forçado a vender alguns de seus ativos devido a dificuldades financeiras, dizia a manchete. O texto mencionava que vários grandes investidores se recusaram a cooperar com sua empresa. Sofia mostrou o artigo ao advogado. Parece que seu marido está tendo alguns problemas, ele observou. Talvez ele decida resolver o assunto para não piorar a situação. E assim aconteceu. Uma semana depois, os advogados de Rogério entraram em contato com o advogado de Sofia, oferecendo um acordo pré-julgamento. As condições não eram ideais, mas eram aceitáveis. Sofia recebeu metade da propriedade oficialmente reconhecida, incluindo uma participação no negócio. É uma vitória, disse o advogado, embora eu tenha certeza de que ele escondeu alguns de seus bens. Combina comigo, respondeu Sofia. Quero encerrar este capítulo e seguir em frente. A competição se aproximava e o trabalho na coleção entrava na fase final. Agora Sofia passava quase todo o tempo no estúdio, criando amostras de seus modelos. Alexandre lhe forneceu os melhores artesãos e acesso ilimitado aos materiais. Tem certeza de que não vai falir comigo? Sofia brincou. É um investimento, ele respondeu sério. Em grande talento. No dia anterior à competição, Sofia estava organizando seus materiais de trabalho e encontrou um folheto dos patrocinadores do evento. A empresa de Rogério foi listada em letras grandes. Ela sentiu que estava ficando fria por dentro. Há algo errado? Perguntou Alexandre, percebendo a confusão dela. O Rogério, meu ex-marido, é um dos patrocinadores da competição. Sofia entregou-lhe o folheto. Alexandre franziu a testa, estudando a lista. Sim, eu tinha ouvido falar que ele patrocinava eventos de moda, mas não dei importância a isso. Ele olhou para Sofia atentamente. Isso era um problema. Ela pensou a respeito. Seu primeiro impulso foi se recusar a participar, mas então outro sentimento surgiu em sua alma, uma determinação obstinada de provar antes de tudo para si mesma que Rogério não tem mais poder sobre sua vida. Não, respondeu Sofia firmemente. Não é um problema. Pelo contrário, quero que ele veja meu sucesso. No dia da competição, o salão de exposições estava lotado. Fotógrafos, jornalistas, blogueiros e especialistas do setor se reuniram para ver novos nomes e tendências. Sofia estava mais nervosa do que nunca. Mesmo antes da primeira audiência judicial com Rogério, havia menos medo. Respire fundo. Alexandre disse a ela, ajudando-a com os preparativos finais nos bastidores. Você fez tudo perfeitamente. Lucas e Silvana estavam sentados na primeira fila. As crianças insistiram em estar presentes na estreia da mãe. E por mais que ele estivesse honestamente abatido, Silvia não suavizou as palavras. Dizem que sua empresa está à beira da falência. Após o escândalo offshore, muitos parceiros rescindiram seus contratos. Sofia suspirou. Ela não desejava mal ao ex-marido, mas não pôde deixar de admitir que as notícias de seus fracassos não despertaram sua simpatia. E a Joana? Ela perguntou. Você ouviu alguma coisa? Fiquei com a garota, respondeu Silvia e entrou com pedido de pensão alimentícia. Ele, claro, negou, mas o teste de DNA colocou tudo em seu devido lugar. Sofia pensou na criança que nunca conheceria o amor de seu pai e se sentiu triste.
Os seus próprios filhos tiveram mais sorte neste aspecto. Eles tinham um pai amoroso quando eram crianças. E então, algo quebrou em Rogério Bastos. Algum detalhe humano importante. De manhã, ela foi acordada por uma ligação de Lucas. Bom dia, mãe. A voz do filho parecia animada. Espero não ter acordado você. Está tudo bem. Sofia pegou seu relógio. Eram 8h da manhã. Aconteceu alguma coisa? Sim. Ou seja, não. Ou seja, Lucas tropeçou. De qualquer forma, queria que você soubesse que Patrícia e eu decidimos nos casar. No mês seguinte, Sofia sentiu um nó na garganta. Seu filho, seu apoio nos momentos mais difíceis. Agora ele vai começar sua própria família. Parabéns, querido, ela disse com a voz trêmula. Estou muito feliz por você. Queremos uma cerimônia modesta, continuou Lucas. Só os mais chegados. E mãe, você poderia ajudar a Patrícia com o vestido? Ela gostaria de algo especial, mais simples. Claro, respondeu Sofia com entusiasmo. Deixe que ela venha para uma prova em qualquer momento conveniente. Depois de conversar com o filho, Sofia sentou-se na cama por um tempo, perdida em pensamentos. Casamento. Como o tempo voa. Parecia que foi ontem que ela segurava Lucas nos braços, e hoje ele próprio se prepara para se tornar marido, e no futuro, talvez, pai. Por que você está tão pensativa? Silvana perguntou, olhando para dentro do quarto. Aconteceu alguma coisa? Lucas vai se casar. Sofia sorriu. Próximo mês. Uau! Silvana se jogou ao lado dela na cama. Eles vão convidar o pai? A pergunta ficou no ar. O relacionamento das crianças com Rogério Bastos continuou difícil. Após o divórcio escandaloso, ele tentou estabelecer contato com Silvana. Mas a garota ainda se lembrava de como ele os abandonou em momentos difíceis. Ele mal se comunicava com Lucas. O filho se recusou a fazer contato. Não sei, respondeu Sofia honestamente. Essa é uma decisão do Lucas, e eu o apoiarei em qualquer caso. Os preparativos para o casamento tomaram conta de todos. Sofia trabalhou com cuidado especial no vestido de sua futura nora. Patrícia, uma garota de mente prática e gostos simples, confiou completamente nela, e o resultado superou todas as expectativas. O vestido simples de marfim com acabamento requintado a transformou. É perfeito, sussurrou Patrícia, olhando para seu reflexo. Como você adivinhou que era exatamente isso que eu sonhei? Este é meu presente, Sofia sorriu. Ver as pessoas como elas realmente são. No dia anterior à cerimônia, Lucas ligou para o pai. Decidi que era a coisa certa a fazer, explicou ele à mãe. Não pelo bem dele, mas pelo nosso, para encerrar esta fase. Entender? Sofia entendeu. O ressentimento e a raiva são um fardo pesado. Talvez convidar seu pai para o casamento seja um passo em direção à libertação interior de Lucas. No dia do casamento, o tempo estava claro e quente. O pequeno restaurante estava cercado de flores. Havia poucos convidados, amigos e parentes mais próximos. Sofia usou um vestido azul suave criado especialmente para este dia. Seu cabelo, agora curto e lindamente penteado, estava adornado com uma presilha prateada, um presente do Alexandre. Você está incrível, ele sussurrou aproximando-se dela por trás. Sofia sorriu, sentindo seu coração começar a bater mais rápido. Ultimamente, apenas a voz de Alexandre fazia com que ela sentisse uma emoção que não sentia há anos. Você também está muito elegante, ela respondeu, ajeitando a gravata dele. Seus olhares se encontraram, e por um momento, o mundo ao redor deles deixou de existir. Silvana estava certa. Definitivamente, havia algo mais do que amizade entre eles. A cerimônia começou. Patrícia estava radiante em seu vestido elegante. Lucas, alto e esguio em um terno clássico, não tirava seus olhos amorosos dela. Sofia enxugou uma lágrima disfarçadamente. O filho dela merecia essa felicidade. E então ela notou Rogério Bastos. Ele ficou de lado, mantendo-se afastado dos outros convidados. Em um terno escuro rigoroso, visivelmente mais fino, com rugas profundas que antes sulcavam seu rosto elegante. Ele estava claramente nervoso, sem saber como agir. Após a cerimônia durante a recepção,
Rogério Bastos finalmente decidiu se aproximar da ex-esposa. Obrigado por não se opor à minha presença. Ele disse calmamente. Significa muito para mim. É uma decisão do Lucas, respondeu Sofia reservadamente. Eu respeito a escolha dele. Você está bem, disse Rogério Bastos sem jeito. Ouvi falar dos seus sucessos. Eu sempre soube que você era talentosa, certo? Sofia levantou uma sobrancelha. E parece-me lembrar que você considerava minha paixão pelo design uma perda de tempo. Rogério Bastos baixou os olhos. Aprendi muito durante esse tempo, ele disse calmamente. E me arrependo de muita coisa. Sabe, às vezes penso que se eu não tivesse ido embora naquela época, poderíamos ter ido. Não, Sofia o interrompeu suavemente, mas com firmeza. Não poderia. O que aconteceu era para acontecer. Caso contrário, eu nunca saberia do que realmente era capaz e talvez não fosse verdadeiramente feliz. Rogério Bastos olhou para cima e algo parecido com remorso brilhou em seu olhar. Você sempre foi mais inteligente que eu, ele disse com um sorriso amargo. É uma pena que eu tenha percebido isso tarde demais. A conversa continuou sendo interrompida pelo tilintar de um copo. Começaram as felicitações. Parentes e amigos se revezaram para se aproximar do microfone, desejando felicidade e amor aos noivos. Quando chegou a vez de Sofia, ela ficou momentaneamente confusa. O que dizer ao seu filho neste dia tão importante para ele? Lucas, Patrícia, ela começou, sentindo a voz tremer. Quero lhes desejar o mais importante: capacidade de ouvir e entender um ao outro. Valorize o que vocês têm, apoiem os sonhos um do outro. E lembrem-se, o amor verdadeiro não é apenas romance, mas também respeito profundo e vontade de crescerem juntos. Ela viu como Lucas abraçou Patrícia pelos ombros, apertando-a contra si. Havia felicidade nos olhos deles, e Sofia sabia que eles conseguiriam lidar com isso. Eles ficariam bem. Depois da parte oficial começou a dança. Sofia observou Silvana girar alegremente com seus colegas de classe e Lucas abraçar ternamente sua noiva em uma dança lenta. Seu coração estava cheio de orgulho e amor. Vamos dançar? Rogério estendeu a mão para ela. Ela assentiu e eles começaram a dançar suavemente. A mão dele repousava confiantemente na cintura dela. Os olhos pareciam retos e abertos. No que você está pensando? Ele perguntou. Sobre a vida, respondeu Sofia. Sobre como tudo está estranhamente funcionando. Se há 1 ano e meio alguém tivesse me dito que eu ficaria feliz depois que meu marido fosse embora, eu não teria acreditado. Você está feliz? A voz de Alexandre ficou mais baixa. Sofia se perguntou por um momento se ela estava feliz. Do ponto de vista material, é claro, ela tem um emprego interessante, riqueza e uma casa aconchegante. As crianças encontraram sua vocação. Ela está cercada de pessoas amorosas. Mas não é só isso. No último 1 ano e meio, ela mudou internamente. Fiquei mais forte, mais confiante e aprendi a valorizar a mim mesma e meus talentos. Aprendi que era capaz de lidar com dificuldades que antes eu tinha medo de sequer pensar. Sim, ela respondeu firmemente. Estou absolutamente feliz. Alexandre sorriu, e em seus olhos Sofia viu um reflexo de sua própria felicidade. Eles não precisavam de palavras. Ambos entenderam que algo especial, algo real, estava nascendo entre eles. A brisa da noite entrava pelas portas abertas da varanda, trazendo o aroma de um jardim florido. Em algum lugar distante, uma música estava tocando. Sofia se pressionou contra o ombro de Alexandre, sentindo-se calma e em paz. A vida continuou. Um novo capítulo estava apenas começando, e neste capítulo ela não era apenas esposa, mãe ou dona de casa de alguém. Ela era ela mesma, Sofia, uma mulher que encontrou forças para ressurgir das cinzas e construir uma nova vida. Rogério, parado ao lado, observava o casal dançando. Uma gama de emoções se refletia em seu rosto. Arrependimento? Inveja, compreensão. Ele viu o rosto da ex-esposa se iluminar e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma pontada de consciência. Ele perdeu algo precioso ao não enxergar o verdadeiro valor do que tinha. E Sofia continuou a dançar, sem notar o olhar dele.
Seus pensamentos estavam voltados para o futuro, brilhante, cheio de novas oportunidades e descobertas. Um futuro que ela criará com suas próprias mãos. Que esta talvez tenha sido a principal vitória, a liberdade de ser você mesma e a oportunidade de recomeçar quando parece que a vida acabou. Às vezes, você tem que perder tudo para encontrar seu verdadeiro eu, sua verdadeira essência, seu propósito, sua felicidade. 5 anos depois, a luz do sol inundou o espaçoso quarto, brincando com os fios prateados do cabelo de Sofia. Ela ficou em frente ao espelho, olhando para seu reflexo. Aos 60 anos, ela parecia mais jovem que aos 45. Seu rosto brilhava com harmonia interior, e seus olhos estavam cheios de vida. Braços quentes envolveram sua cintura. Alexandre, seu marido há 3 anos, beijou seu pescoço ternamente. "Você está nervosa?" ele perguntou, encontrando o olhar dela no espelho. Sem palavras, admitiu Sofia, mas era uma excitação agradável. Hoje, sua própria casa de moda foi inaugurada. Um sonho que antes parecia impossível, agora se tornou realidade. Um prédio branco como a neve com enormes vitrines e uma placa dizendo Sofia. "Mãe, todos os jornalistas já estão lá." Silvana, uma linda garota de 22 anos, a cara de Sofia na juventude, entrou correndo na sala. E os organizadores estão perguntando sobre a música para o final. Silvana, agora estudante na Academia de Arte, tornou-se o braço direito de sua mãe. Seus esboços e visão criativa deram às coleções de Sofia um frescor e originalidade especiais. "Estou indo, minha querida." Sofia sorriu observando o terno perfeitamente ajustado que ela mesma desenhou. O prédio da casa de moda estava fervilhando de atividade. Convidados em trajes requintados, repórteres com câmeras, modelos correndo de um lado para o outro. Sofia notou um rosto familiar na multidão. Lucas, com sua esposa. Nos braços de Patrícia, estava um bebê de 1 ano chamado Alexandre. A avó chegou, anunciou Lucas alegremente, levantando seu filho mais alto. O menino sorriu, estendendo as mãos para Sofia. Ela beijou a família do filho, sentindo como a felicidade o inundava. Esta é a verdadeira riqueza, que não pode ser medida em reais. Entre os convidados, Sofia notou Joana. Uma jovem elegante segurava a mão de uma menina de cabelos escuros, de cerca de 5 anos, uma cópia exata de Rogério. Joana agora chefiava o departamento de relações públicas da agência que colaborava com a casa de moda de Sofia. Apesar do começo difícil, uma relação respeitosa, quase amigável, foi estabelecida entre as mulheres. "Bia queria muito ver os vestidos lindos", disse Joana, aproximando-se de Sofia. "Pode ser que um novo designer esteja surgindo." A cerimônia de abertura começou. Sofia cortou a fita escarlate sob os flashes das câmeras, e então ela notou outro convidado. No canto mais distante, quase na saída, estava Rogério. Ela não reconheceu o ex-marido imediatamente. Ele envelheceu muito e ficou abatido. O terno caro estava pendurado como se estivesse num cabide. Rogério perdeu peso visivelmente. Os olhos, antes confiantes e dominantes, agora pareciam perdidos. É hora de um discurso. Sofia subiu no pequeno palco e olhou para os presentes. Toda a sua vida passou diante de seus olhos. De uma jovem formada em design a uma dona de casa destruída, de uma divorciada desesperada a uma empresária bem-sucedida. "Queridos amigos", ela começou, e o salão ficou em silêncio. "Dizem que toda mulher deveria plantar uma árvore, dar à luz um filho e construir uma casa. Dei à luz 2 filhos lindos. Recentemente plantei um pomar de maçãs perto da minha casa e do Alexandre. E hoje estou inaugurando esta casa não apenas de moda, mas de criatividade, beleza e novas oportunidades." Ela fez uma pausa, organizando seus pensamentos. "Quero agradecer a todos que acreditaram em mim, meus filhos, meu marido, meus amigos, mas também sou grata por todas as provações que encontrei ao longo do caminho, porque a verdadeira beleza nasce da superação da dor." Seu olhar encontrou Rogério, e um agradecimento especial ao homem que certa vez bateu uma porta na minha frente, forçando muitas outras a abrirem. Às vezes é preciso perder tudo para encontrar seu verdadeiro eu.
Após a parte oficial, quando os convidados se dispersaram pelos corredores admirando o acervo, Rogério se aproximou da ex-esposa. Parabéns, ele disse roucamente. É tudo impressionante. Obrigada, respondeu Sofia simplesmente. Muitas vezes penso em nós, no que fiz, Rogério falou baixinho, olhando para o chão. O negócio teve que ser vendido. O último, o companheiro, partiu para um colega jovem e promissor. O círculo está completo. Sim, cada um recebe na vida o que dá aos outros, respondeu Sofia suavemente, sem um pingo de malícia. Desejo que você encontre seu caminho, assim como eu encontrei. À noite, os parentes mais próximos se reuniram na casa de Sofia e Alexandre. Na grande mesa estão as crianças com suas famílias, Sílvia com seu novo marido, Joana com sua filha e vários velhos amigos. Risos, brindes, planos para o futuro. Sofia olhou para esta foto e pensou em como a vida é estranha. Há apenas 5 anos ela não conseguia se imaginar tão feliz. Tarde da noite, adormecendo nos braços do marido, Sofia refletiu sobre as vicissitudes do destino. A vida não termina. Aos 20, 40 ou 50, ela só acaba quando paramos de acreditar em novas possibilidades. E ela sempre acreditou. Caros ouvintes, você gostou da história? Avalie nosso trabalho com um like e se inscreva no canal. Compartilhe suas impressões nos comentários. Esta é a melhor maneira de nos motivar a criar histórias para você todos os dias. Cuide-se e cuide de seus entes queridos. Seja feliz. Agora me diz, você acredita que todos têm o direito de viver para si, depois de anos de casamento e filhos? Escreve. Aqui nos comentários eu quero saber, de 0 a 10, qual a sua nota para essa história. Um beijo e até breve.